Nessa segunda-feira, o jornalista Everton Guimarães divulgou a informação de que o Cruzeiro teria recebido uma proposta pelo atacante argentino Lautaro Dias. Só que a informação do Everton Guimarães foi bem vaga. Só cita que uma equipe argentina teria oferecido uma proposta pelo jogador e não divulga qual equipe é ou os valores de uma possível negociação. E isso aí foi um dos debates durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira. E é claro que a gente vai falar mais sobre isso e também colocar a fala da galera. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora, família, eu vou falar uma coisa. É muito raro de acontecer. É 1 em 100 que eu concordo com a opinião do jornalista Thiago Fernandes do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, quando ele fala que não existe jogador inegociável no Cruzeiro. E o Valu defende durante o programa que não devesse vender o Lautaro Dias. Primeiro, nós não sabemos qual foi o valor investido pela equipe para tentar tirar o Lautaro Dias do Cruzeiro. Mas eu concordo, não existe jogador inegociável. O Cruzeiro pagou cerca de 10 a 15 milhões de reais pelo Lautaro Dias. Aí de um dia para o outro, chega um time que quer pagar 30, 40 milhões de reais, você não vai vender? Se chegar hoje na porta do Cruzeiro pagando 30 milhões de euros por 50% do Matheus Pereira, você não vai vender? Não existe jogador inegociável no Cruzeiro. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês a opinião e a informação que foi divulgada durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Eu recebi então essa informação de uma pessoa do Cruzeiro e chegou uma proposta pelo Lautaro. Vende! Vocês acham que tem que vender? Eu não. O Pedro Lourenço, inclusive, foi bem taxativo, né? No último treino antes da partida contra o Atlético, o Samuel Venâncio conseguiu falar com ele de forma exclusiva. Ele falou com aquele jeitão dele: ô Samuel, na verdade, nós não estamos querendo vender ninguém, não. Nós estamos querendo é comprar. Né? Foi o que ele falou. Então, o Lautaro hoje é um jogador que também ontem fez a sua estreia na temporada 2025, mas que vai ter a sua utilidade, sem sombra de dúvidas, porque a temporada é longa. Se tudo acontecer da maneira que o departamento de futebol, o Pedro espera, o Diniz, o Cruzeiro vai passar de 70 jogos. Hoje você olha assim para o elenco e fala: o Lautaro pode vender. Eu não sou dessa opinião. Acho que é um jogador que o Cruzeiro precisa de recuperá-lo fisicamente. Teve muitos problemas na temporada passada e é um bom jogador para a composição de elenco, um cara útil, um cara experiente em disputas de Copas. Eu não venderia, não. Eu me achava um lobo solitário no fã-clube do Lautaro. Se chega uma proposta considerada irrecusável, eu venderia sim, eu acho que tem que vender. O ponto é, tudo isso vai depender dos valores. Se chega algo acima do que o Cruzeiro pagou, interessante, com boa parte à vista, com o Cruzeiro já pensando numa peça de reposição, aí sim eu acho que seria uma peça negociável. Eu gosto do Lautaro, tá? O Presuntinho foi bem quando disse que ele foi bem jogando pelo Independiente Del Valle, mas se chega uma proposta muito boa, eu acho que não dá para tratar jogador de futebol como inegociável, não. Tudo depende dos valores, da possibilidade de reposição, e eu acredito que o Cruzeiro tem uma boa capacidade de negociação no mercado, pelo menos mostrou isso nessa janela de transferências. Não, valor. Ele quer ficar forte. O Thiago... Você tem visto a diretoria do Cruzeiro fazer isso? Você tem visto o Pedro Lourenço desembolsar muita grana buscando jogadores. Exato, porque Pedro Lourenço é o time forte, ele vai vender pra buscar quê? o Fabrício Bruno. Não tem Pelo por que amor de vender. Deus, Valor. Não tem por que vender. Sinceramente, se chega uma proposta boa, tem que vender sim. Não tem que vender. Tem que buscar outro cara. O Cruzeiro tem capacidade de fazer isso, rapaz. O Cruzeiro tem capacidade de fazer isso. Você vê hora após hora o Cruzeiro fazendo isso nessa janela. Se chegar 10 milhões no Lautaro, o Cruzeiro tem que vender. Comprou por menos. Fora isso, não. Mas o Cruzeiro não está procurando negócio no momento. É nem assim, o Pedro Lourenço foi claro. Então você concorda comigo? Então você concorda comigo? Tem que vender. Então você concorda comigo? Se chega uma proposta boa, não, tem que vender. Cara, todo mundo, o Atlético por você estava vendendo até hoje, cara. Não é assim, não. Os times têm que ficar fortes também dentro de campo. Tem que ter um pouquinho de equilíbrio nisso aí. Você, se tiver uma boa proposta... Opa, daqui a pouco alguém tem que te avisar, irmão. Pode vender mais não, senão nós vamos jogar com 10. Não é assim não, Thiago.
Olha só, família, como a gente já tinha divulgado aqui para vocês lá no mês de dezembro que o atacante Robert seria comprado pelo Copenhagen da Dinamarca, foi concretizado nesta segunda-feira, quando a equipe dinamarquesa anunciou de forma oficial a compra do jogador. Renato, como assim desde dezembro? É simples, o Robert foi emprestado com metas estipuladas no contrato. E quando o jogador batesse 20 partidas, a equipe dinamarquesa teria que fazer a compra do jogador. E ele já tinha 17 jogos por lá. Ou seja, era totalmente previsto que a equipe comprasse o atleta. E os valores desta negociação, divulgadas também pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que vai girar em torno de 2,8 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, na cotação atual, por 85% dos direitos econômicos do atleta, que tem tudo para vingar, que tem tudo para trazer mais retorno financeiro ao Cruzeiro. Como assim, Renato? A informação do Samuel Venâncio é de que o jogador vai ter ainda parte dos seus direitos ligados ao Cruzeiro, cerca de 15%. E a gente viu com o atacante Thiago, por exemplo, o Cruzeiro vendeu o atleta e depois de um tempo ele foi de novo vendido. E o Robert está começando por agora, está ganhando seu espaço por lá. Na Dinamarca, o Copenhagen é uma das principais equipes. E aí equipes de médio porte ali da Europa, que disputam meio de tabela em grandes competições, ficam sempre de olho em oportunidades de mercado. Se o Robert continuar se destacando, futuramente ele poderá ser vendido de novo e trazer ainda mais um retorno financeiro ao Cruzeiro, que mantém 15% dos seus direitos econômicos. Ao Robert, meu muito obrigado. Aquele gol lá em 2023, meu amigo, não será esquecido. Você salvou o Cruzeiro naquela ocasião e foi peça importante na briga contra o rebaixamento. Desejo ao Cria todo o sucesso do mundo. E olha só, família, antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, trazer a última informação é de que alguns jogadores que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior treinaram com o restante do elenco nesta segunda-feira. Isso mesmo, o zagueiro Bruno Alves, que foi destaque pelos seus passes, o lateral esquerdo Cauã Prates e também o Murilo, o Murilo Hickman, e os atacantes Kaique Kenji e Ryan Leles. Eles tiveram a oportunidade de treinar com o restante do elenco principal do Cruzeiro. Compondo o treinamento não significa que os jogadores vão ser integrados ali às categorias de base do Cruzeiro. Provavelmente eles vão voltar para a base, para a disputa dos campeonatos, mas tiveram a oportunidade de treinar com o restante dos profissionais. É o Cruzeiro dando uma atenção maior aos nossos crias. E falando dos crias, a gente tem que ressaltar que alguns estão ganhando minutagem. A gente viu o Kaique recebendo oportunidade, a gente viu o Vitinho entrando no decorrer do jogo e o Tevez se assegurando ali com o Fernando Diniz, ganhando mais oportunidade. E hoje podemos cravar que ele faz parte do elenco principal do Cruzeiro, que faz parte dos planos do treinador Fernando Diniz. E o Tevez tem tudo para brilhar com a camisa da Raposa. Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!